Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. Por enquanto, ainda aqui pelas redes sociais, essa é a regra, este é o novo normal, mas em breve estaremos juntos novamente, presencialmente juntos. Mas o fato de não estarmos juntos presencialmente não significa que não estejamos juntos. Estamos sim, de coração, estamos aqui com todos. E pelas redes sociais do Amigo Germano podemos interagir, podemos conversar. Deixe aqui seus comentários, compartilhe todas as atividades do Instituto Espírita Amigo Germano e vamos juntos. Nós estamos no mesmo barco, o caminho agora é este, precisamos nos unir, nos apoiar usando as ferramentas digitais. Este é o caminho, vamos embora, vamos aproveitar o que a tecnologia nos oferece de bom. O tema para esses minutos, breves minutos de hoje, entre os tantos temas que essa pandemia nos oferece como oportunidades de reflexão, nós vamos trazer a questão do amor ao próximo. Amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? Esses tempos de distanciamento social, de isolamento, de lockdowns, nos forçam a rever os conceitos de próximo. As dificuldades ainda são muito grandes, sabemos disso. O tempo que muitos de nós têm disponível hoje, ele precisa ser observado de uma forma empática, porque, por exemplo, muitos, milhões de irmãos estão tendo que usar o seu tempo para lutar pelo pão. Muitos já perderam o emprego, não têm a geladeira abastecida, não sabe como será o dia de amanhã para famílias, filhos, enfim. Então é uma situação bastante complicada, então nem todos têm, e aí devemos ser empáticos, devemos exercitar a compaixão, nem todos têm a condição de fazer as reflexões devidas nesse momento e cabe a nós ajudá-los fazendo o máximo que nós pudermos fazer, no sentido de apoiar com o pão material, mas também levar uma palavra de carinho, de acolhimento, de compaixão, de empatia a quem está numa situação difícil. O mundo hoje nos força a olhar para dentro. Os desafios materiais estão aí, as incertezas quanto ao futuro estão aí e vão permanecer ainda por um certo tempo, até que possamos sair dessa, e nós vamos sair dessa. Adicione a todas essas dificuldades a questão da solidão, a questão das saudades, do convívio familiar, as dificuldades com a empatia. Nem todos têm um conceito amplo da questão da empatia, nem todos se preocupam com o próximo como deveriam. Então, esse momento nos traz realmente oportunidades maravilhosas de reflexão e, sobretudo, de ação. Porque a fé sem obras é vazia. Um bom pensamento sem uma ação correspondente, subsequente, também é vazio, ele não vai ser produtivo. E nunca antes na história do planeta Terra, nunca antes na nossa história evolutiva, enquanto espíritos imortais, tivemos tantos desafios. Um deles nos parece ser exatamente esse, a questão da necessidade de ampliação do conceito de próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo definitivamente não é somente familiar, não é somente o amigo, o colega de trabalho, o parceiro no centro espírita, no templo religioso, seja lá onde for. O próximo é o planeta inteiro. Todos são os nossos próximos. E para essa conversa aqui hoje, vamos pedir ajuda, vamos chamar Joana de Ângeles para esse bate-papo da obra O Homem Integral, psicografia do Divaldo, e pedir a Joana que dê a sua fala. E ela nos diz então o seguinte: nesse momento, então, uma dica, uma orientação fundamental, aliás, agora e sempre, e ao longo da pandemia, e principalmente depois da pandemia, será absolutamente fundamental. Ouçamos, Joana. Contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais. Vejam, meus amigos, a amplitude que Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo, oferece ao conceito de próximo. O vírus, então, nos convida a pensar e pensar em muito. E para que nós possamos, então, refletir profundamente a respeito disso,
é importante jamais esquecer de onde viemos e para onde vamos. E aí eu busco aqui o apoio em duas falas. Uma delas muito rica, que diz o seguinte, aliás, todas muito ricas, mas essa aqui bastante interessante por conta da origem dela. Vamos ver o porquê. Morro como rocha e surjo como planta. Morro como planta e surjo como animal. Morro como animal e surjo como homem. Posso morrer como homem e surgir como anjo. Parece uma fala espírita. Tem tudo de espírita, mas é uma fala encontrada na doutrina sufista, que é um ramo, uma ramificação do islamismo, e dialoga perfeitamente, maravilhosamente bem, com a nossa querida doutrina espírita. E aí eu chamo aqui Kardec, o Livro dos Espíritos, a questão 540, a resposta da questão 540 é bela. E vai nessa mesma direção, ampliando os nossos conhecimentos nesse caminho. Respondeu a espiritualidade a Kardec nessa questão que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ainda não pode aprender em seu conjunto, mas, meus amigos, precisamos pisar fundo no acelerador e entender, sim, o conjunto dessa trajetória evolutiva, porque isso vai nos dar as condições totais de ampliar, de abranger, tornar grande o entendimento do que é o nosso próximo. Jesus, enquanto esteve conosco, encarnado no planeta Terra, que governa desde os seus primórdios, perguntou ao fariseu isso: quem é o teu próximo? Meus amigos, o relógio da transição planetária está soando forte. É preciso acelerar a nossa reforma íntima, porque depende dela a possibilidade de que nós saiamos rapidamente, primeiro, dessa situação difícil, obscura que estamos vivendo em nosso país nos dias de hoje. Não falo somente da pandemia, falo no clima de conflito, de racismo e de ódio que estamos vendo por aí. E o nosso Mestre Jesus conta conosco tremendamente para que sejamos focos irradiadores, sejamos o contraponto amoroso, caridoso a tudo isso que estamos percebendo aqui. E essa reforma tão necessária em cada um de nós é fundamental para que esse mundo novo que está vindo, e ele está a caminho, está vindo a galope rápido, que é o mundo de regeneração, receba o nosso apoio, receba todo o ato, o pensamento, a palavra que pudermos dirigir a ele de bom, de construtivo, de edificante, para que ele possa ser uma realidade aqui cada vez mais concreta. Então, nesse sentido, Joana nos dá um alerta fundamental quando diz que devemos contribuir com a hora vazia, a hora de hoje, em favor dos enfermos, dos idosos, das crianças em abandono e dos animais também. Os enfermos do corpo e da alma. Contribuir para mitigar, minimamente que seja, a carência das crianças em abandono, a carência material, falta o pão, falta o leite, falta tudo para muitas crianças hoje em dia, para muitas famílias, e essa falta pode crescer nos próximos tempos. Precisamos fazer o nosso possível para mitigar isso. E também para contribuir para o apoio material, emocional, moral, que esses irmãos todos vão necessitar, já estão necessitando desde já, por conta de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. E também, foi Joana que acrescentou isso, também dando a nossa contribuição para nossos irmãos animais, para a natureza como um todo. Não esqueçamos que a pandemia nasceu da exploração comercial sem limites, cruel, de diversos tipos de animais no interior da China, naqueles mercados cujas imagens circulam pelas redes mostrando morcegos, cachorros, pangolins, que é um animal que eu sequer conhecia, mas foi uma das origens
da disseminação do Covid-19. Então, é bacana que nós pensemos nisso também, aumentando de fato o raio do conceito de próximo, colocando também os animais nesse jogo. Já passamos por eles, já passamos pelo reino animal, sabemos onde devemos chegar enquanto hominais. Então, por que não também colocar na ordem do dia mais amor, mais respeito, mais consideração para com eles, repensando, quem sabe, a nossa atitude em relação aos animais. Então, meus amigos, o resumo da ópera é esse. O nosso próximo é muito mais do que nós imaginamos. Precisamos, então, com Kardec embaixo do braço, com o ensinamento do Cristo embaixo do outro braço, ampliar, pensar melhor em quem é o nosso próximo, fazer a nossa parte, fazer todo o nosso possível em relação a todos os próximos. Então, que esses minutos, que essas palavras tenham sido úteis, sigamos em paz fazendo a nossa parte para melhorar toda essa situação que está aí. Confiando no Mestre, que é o nosso governador espiritual desse planeta incrível, fantástico, agitado, difícil, mas que sabe o que está fazendo, sabe para onde devemos ir e que conta conosco. Que assim seja, muita paz a todos.